A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Que estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, para mais um vídeo do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E finalmente chegamos aí ao vídeo de número 100. Isso mesmo, chegamos ao vídeo de número 100 e vamos hoje dar continuidade à leitura no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Você que recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista a partir do vídeo de número 1 e assim pegue toda a leitura desde Gênesis. Para isso, acesse aqui o card e você vai ter acesso então à playlist completa. Não esqueça, você que ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, já marque aí o sininho de notificações. Assim você será notificado, notificada sempre que um novo vídeo for lançado aqui no canal, você receberá então a notificação. Amém? Não esqueça também de compartilhar este vídeo para nos ajudar a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Mas, sem mais, vamos para a leitura de hoje. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afiás, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou à terra de Salisa, porém não os acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco os acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Veja então que Saul com o seu moço, já tendo procurado por muito tempo entre as cidades e não encontrando, ele vai começar a ficar preocupado. Meu pai, ao invés de se preocupar com as jumentas que sumiram, daqui a pouco estará aí preocupado comigo e contigo, porque nós teremos sumido. E veja aí na leitura que fizemos que Saul, do ombro para cima, era o mais belo homem em todo Israel. Sobrepujava a sua beleza e ele era de grande estatura. Digamos que ele tinha porte e aparência de um rei. Mas volte comigo aqui. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede, assim, infalivelmente. Vamo-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Isso aqui é muito importante você entender, porque algumas vezes você vai ler na palavra de Deus escrito vidente e não acha que é os videntes de hoje, aquele povo que fica tentando adivinhar o futuro.
como os profetas de Deus profetizavam acerca do futuro, muitas vezes, então, eles eram chamados de videntes, aqueles que viam o futuro, amém? Mas não é um vidente como nos dias de hoje, é um profeta do Senhor. Volte comigo. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam as moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram: Sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Veja então que Deus já havia revelado a Samuel que Saul iria até ali e que era ele então que Samuel deveria ungir como rei. Continue comigo. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém, Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram os 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse: põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada com que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora, ambos, ele e Samuel. E descendo ele para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou, porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim,
acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás na sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Veja só que coisa, hein? Veja que coisa. Samuel, então, vai dizer a Saul que já eram achadas as jumentas, que ele não se preocupasse, que subisse com ele ao monte. Ali ele vai ser colocado num lugar de honra naquele jantar, vai passar a noite ali e pela manhã cedo, Samuel vai ungí-lo como capitão, como rei sobre o povo, vai mandá-lo adiante dizendo tudo o que aconteceria, detalhe por detalhe, como ele deveria fazer, porque Deus o havia escolhido por rei sobre Israel. Quando Deus toma uma decisão e resolve fazer alguma coisa, ainda que aqui a gente sabe que Deus vai levantar a Saul porque o povo quis um rei, não porque era a pura vontade do Senhor, mas mesmo assim ele está ali no controle de tudo. E ele vai dizer detalhe por detalhe tudo como vai acontecer. E Saul, inclusive, vai chegar a profetizar ali com os profetas, vindo sobre ele então o Espírito do Senhor. Então veja que, sendo ele escolhido, o Espírito de Deus estará sobre ele. Porque qual era o propósito de Deus para a vida de Saul? Já que o povo queria um rei, Deus ia usar então aquele rei. Era que então, como o povo estava clamando ao Senhor por causa dos filisteus, Deus queria usar então Saul para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Continue comigo. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E, acabando de profetizar, veio ao alto. E disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço, onde fostes? E disse ele, a buscar as jumentas. E vendo que não aparecia, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço-te, o que é o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio, declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam,
Porém, o negócio do reino, de que Samuel falara, não lhe declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tornou-se a família de Matri. E dela se tornou a Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém ele se fez como surdo. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabe lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. Veja que coisa, hein? Eles vão querer fazer aliança com aquele rei por medo, e o rei vai dizer: tudo bem, vocês querem aliança comigo? Todos vão ter que arrancar o olho direito. E eles então vão mandar mensageiros, buscando alguém que os livre, porque estavam dispostos. Se não tivesse ninguém para livrá-los, eles estariam dispostos a arrancar o olho, que preferiam ficar com um olho só do que acabar morrendo. Não estavam dispostos a lutar e arriscar, quem sabe, conseguir vencer. Tem muita gente que também acaba agindo assim, né? Já se dá por derrotado, ao invés de enfrentar a batalha. Principalmente se a pessoa está em Deus, é orar a Deus e enfrentar a batalha com confiança no Senhor. Mas continue comigo. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque,
E houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, se alegraram. E aos homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial, pela vigília da manhã, e feriram a Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor sobre todas as justiças do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Balaíns e Astarote. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvido à sua voz,
e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor, vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante de vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas fez. Porém, se perverterdes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Que palavra, hein, amados? Que palavra! Samuel vai chamar todo o povo, depois daquela grande vitória, porque parte do povo havia rejeitado a Saul. Deus então vai, através de Saul, dar uma grande vitória ao povo. Todo o povo vai se achegar a Saul, vão colocá-lo como rei, vão fazer uma grande festa. Samuel então vai chamar o povo, vai convocá-los diante dele, diante do Senhor, diante de Saul, e vai dizer: o que vocês têm a falar de mim? E realmente não tinham nada a falar de Samuel, a não ser da sua fidelidade e do seu serviço. E ele vai dizer: vocês viram como o Senhor sempre livrou de vocês, e ele sempre foi o rei e senhor de vocês. Mas vocês pediram um rei. Deus deu. Vocês não queriam? Deus deu a vocês. Esse foi um grande erro que vocês cometeram, um grande pecado. Porém, Deus está disposto a perdoar isso. Tão somente sirvam a ele. Não se desviem dele, adorem somente a ele. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer? Se o rei de vocês quiserem levar vocês para o mau caminho, não sigam, sirvam ao Senhor. Ou seja, o que é que Deus está nos mostrando aqui? O que Samuel está nos ensinando aqui? Que independente da autoridade humana que esteja sobre a nossa vida, nós temos que obedecer ao Senhor. Independente de quem, humanamente falando, possa vir a nos dar uma vitória, se conseguiu, é porque Deus o ajudou a fazer. E o nosso coração tem que estar inteiramente em Deus, porque se o nosso coração estiver nele, ele estará nos ajudando e não virará as costas para nós. Mas se o nosso coração se desviar dele, se afastar dele, então ele acabará nos entregando também na mão das dificuldades e das adversidades. Por isso, que o nosso coração esteja sempre no Senhor. Amém? Está encerrado então aqui mais um dia de leitura da Bíblia. Amanhã voltamos com mais, mas não esqueça, ó, já deixe o seu joinha, marque agora aí o joinha
Isso nos ajuda aqui a crescer no YouTube. Compartilhe também esse vídeo, não esqueça. Amém? Um forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!